Olá pessoal, vamos começar hoje aqui falando um pouco sobre o Geoanalytics, Geografia das Oportunidades. A intenção hoje é passar uma visão bem rápida aí do que o Geoanalytics pode trazer aí de benefício para as empresas e qual é a ideia de construção, qual a diferença de geoanálise, de mapeamento, e com isso daí a gente vai conseguir no final da apresentação uma ideia bem bacana aí para vocês. Meu nome é Rafael Gimenez, sou arquiteto de soluções de pré-venda da Nórdica, né? Trabalho aí com BI já faz aí um bom tempo, desde 2008. Estou com clique aí desde 2011, então consegui ver todo esse avanço na parte de geoanálise, na parte de BI e Analytics. Então a ideia é vocês entenderem um pouco aí das modernas soluções aí de geoanálise. Bom, primeira coisa, vamos falar um pouquinho de diferença entre mapa e geoanálise. Mapeamento é a visualização da localização. É baseado em dados. A ideia da geoanálise é um pouco diferente. A ideia da geoanálise é a análise da localização baseada em dados. Vai falar assim, mas parece, para mim é a mesma coisa. Mas quando a gente for ver a diferença de visualização e análise da localização, dá para ver uma diferença bem bacana e bem grande entre as duas possibilidades que existem no mercado. Bom, primeira coisa, né? Por que geoanálise? Por que entender essa necessidade onde estão os dados? Fizemos vários testes observando a informação em mapas, comparando com a informação quando a gente faz essa informação em modelos gráficos, por exemplo, um gráfico de barra, um gráfico de linha. A diferença é que em um mapa a gente consegue visualizar de uma forma bem mais clara onde estão os problemas, a gente consegue tirar insights muito melhores do que ficar olhando em gráficos. Imaginem fazer uma análise de 5 dimensões diferentes. Você vai montar 5 gráficos diferentes, pode montar alguns gráficos com várias dimensões, mas visualmente, quando a gente olha no mapa, é totalmente diferente. Para que a gente está vendo essas necessidades? Onde a gente enxerga isso? Hoje em dia, vamos pensar no passado, né? A gente falava de mapa, a primeira coisa que a gente pensava era transporte e logística. Tá, continua sendo excelente para transporte e logística, mas não só para transporte e logística. Hoje a gente pega, por exemplo, a área de seguros, quando a gente vai fazer gerenciamento de sinistro e risco, a gente vem, por exemplo, um sinistro para a gente de um problema relacionado a uma enchente. Tá, eu posso entrar no meu mapa e verificar se realmente teve algum problema de área afetada em uma determinada região, em uma determinada época, em um determinado dia, em um determinado horário. Assistência médica, então a gente consegue ver problemas de crescimento de algum tipo de vírus, onde está tendo esse crescimento, na linha do tempo, como que ele está crescendo, para onde ele está indo. Na área de energia, por exemplo, a gente consegue ver problemas de vazamento, esses vazamentos, olhando no mapa, existe uma correlação entre esses vazamentos? De repente eu verifico, estou com 20 vazamentos, mas a hora que eu olho no mapa, está numa determinada região muito específica. Então, a gente já começa a ter insight de o que está causando esse tipo de vazamento. Problema de vendas, vamos ver análise de potencial de receita. Eu vou começar a enxergar onde as pessoas estão, o que elas estão comprando, com características de localização. Então não adianta eu querer colocar roupa de inverno, que eu estaria olhando no mapa, eu vejo roupas de inverno, onde eu vendo? Na região sul. Não adianta querer vender roupa de inverno na região norte e nordeste, que não vai vender nada. Então, esses são alguns tipos de exemplos que a gente pode seguir. Então, assim, o que é, então, geoanálise? Eu tô falando bastante de mapa, de localização, mas para mim mapa é a mesma coisa, né? Vamos ver alguns exemplos aqui de gráficos.
Quando a gente olha esses tipos de mapa, são os mapas que a gente não está acostumado a ver comumente no dia a dia. Por exemplo, aqui o primeiro mapa, eu estou vendo, parece, sei lá, um casulo de abelha. Não, isso aqui chama binding, ou seja, cada número desse representa uma quantidade dentro desse mapa. Ou seja, eu consigo criar mapas com uma quantidade enorme de registros usando, por exemplo, o binding. A parte de cima, o mapa superior no central, estou vendo cores, estou vendo vários pontos e estou vendo várias cores. Isso, por exemplo, pode ser vermelho é quem está com um tipo de doença, verde é quem não está com a doença. Ou então, estou com prazo de entrega dos meus clientes atrasado. Eu coloco uma cor, então eu estou vendo que esses pontos em vermelho são são clientes que estão recebendo mercadorias em atraso. E aí a gente vai ver nós vamos ver vários exemplos de outros tipos de mapa na prática. Porque falar é uma coisa, mostrar na prática é outra. Aqui, ó, vamos começar pelos mapas mais simples. E aqui a gente vai começar a ver uma diferença grande aí de geoanálise, né? O que a gente costuma ver no mapa? Uma bolha, tamanho de bolha, cor de bolha, posso trabalhar com cores diferentes. Bom, isso é suficiente para uma análise? Hoje em dia não é mais. A diferença do Geoanalytics é que a gente consegue trabalhar com várias camadas de análise em um mesmo mapa. Essas camadas eu vou ativando e desativando do meu lado esquerdo. Ou seja, essa camada de bolha, o que, que é? É a soma do valor por CD. Então, eu tenho meus CDs, centro de distribuição, e tenho minhas cores, o tamanho da bolha de acordo com a quantidade do valor. Tá, mas aqui eu tenho outras opções. Quais são essas outras opções? Eu posso clicar aqui, ó, cliente, eu quero saber onde estão os meus clientes. Eu clico aqui, estou vendo aqui que ele tem 9.643 clientes. E aqui no mapa eu estou enxergando agora realmente a posição de cada cliente. E na posição de cada cliente, o que cada um gastou. Eu tenho a opção de dar zoom, eu tenho a opção do laço, consigo fazer análises, selecionar regiões específicas, né? E com isso eu consigo ter uma visão fácil de onde eu tenho meus clientes. Mas ele é todo integrado com o ClickSense. Vou tirar o filtro de clientes. Se vocês repararem, tudo que eu vou fazendo ele vai atualizando meus gráficos e meus KPIs aqui. Por exemplo, eu quero ver todos os meus clientes aqui de São Paulo. Eu posso trabalhar tanto no mapa quanto em um gráfico do ClickSense. Bom, cliquei aqui e vou começar a enxergar os meus clientes de São Paulo. Opa, estou vendo que tem clientes vindo de regiões bem distantes de São Paulo. Isso é normal? Quantos clientes eu tenho que não estão aqui nessa região centralizada? Primeiro estou vendo que eu tenho 2.917 clientes. Quantos clientes estão vindo de longe? Eu posso usar a minha opção do laço. Vou selecionar estes clientes, seleciono estes clientes. Fiz a seleção, estou vendo que eu tenho 146 clientes vindo de longe. Opa, isso já é um indicador. Bom, se eu tenho o meu CD e tenho 146 clientes tão longe, por que eles estão tão longe assim? Se eu tenho CDs em outros lugares. Então aqui a gente já começa a ter alguns insights de negócio. Vamos definir a região por unidade federativa. Eu vou habilitar uma outra camada de análise. Então, eu estou analisando uma outra camada. Eu posso fazer um filtro nesta outra camada, mostrando de onde estão vindo meus clientes. Então, a ideia o que é? Mostrar de uma forma bem simples, ativar e desativar filtros. Essa facilidade de ativar e desativar filtros é bacana, porque quando eu começo a ter vários filtros, se eu não pudesse desativar, ia ficar uma bagunça danada. Enxergar
visualmente ia ficar muito ruim para eu fazer um tipo de análise. Vou passar para outro exemplo. Análises de hospitais. Tenho quantidade de hospitais, atendimentos, pacientes, e a ideia é a mesma. Só que aqui eu ainda tenho algumas vantagens, alguns outros tipos de filtro, outros tipos de camadas que eu posso ativar. Esse era um tipo de camada que no anterior eu estava só definindo essa camada como sendo o estado. Aqui não. Eu consigo definir uma camada com distância, ou seja, ele vai criar para mim um polígono mostrando a distância que eu tenho. Nesse caso, nós construímos com 200 km de distância. 200 km de distância para chegar até o hospital. Se a gente olhar aqui, quem for olhar vai falar assim, mas aqui está meio estranho, né? Você está falando que o Hospital de Salvador, se eu pegar um paciente que sair daqui vai dar 200 km, se eu pegar um paciente que sair daqui dá 200 km, dá 200 km, porque uma das vantagens grandes aqui também do GeoAnalytics é que ele é integrado com o GPS, com o TomTom. Então, sempre que eu construo esse tipo de polígono, ele vai pegar distância de vias para chegar até o hospital. Outra coisa bacana, ao invés de distância, eu poderia colocar, ao invés de 200 km, eu poderia colocar tempo de deslocamento. Então, eu colocaria aqui, quero saber 2 horas de tempo de deslocamento para chegar até o hospital. Isso é importante, por exemplo, para uma ambulância. Isso é importante se eu for pensar em CDs, qual a distância que um caminhão pode percorrer, qual que é o tempo que ele pode percorrer. E quando eu coloco tempo de deslocamento, como ele é integrado com GPS, ele tem uma média de tempo de deslocamento. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho tempo de deslocamento, mas isso é muito vago, porque eu posso ir de várias maneiras. Então, quando eu vou montar esse tipo de polígono, eu falo se o meu tempo de deslocamento é a pé, bicicleta, carro, caminhão ou bird. Bird é como se fosse em linha reta, como se fosse um avião, tá? Então, o bird praticamente não é usado. Mas outras opções aqui. Vamos pensar para outro tipo de visão. Eu não quero uma simples bolha, eu quero em formato de gráfico. Então aqui ele disponibilizou um gráfico, mas o que eu tenho no gráfico? Eu defino o que eu quero no gráfico. Nesse caso, nós colocamos que é tipo de cliente e custo de atendimento. Por que isso? Eu estou fazendo uma análise, às vezes tem algum tipo de informação, ao invés de eu sair daqui e procurar em outro lugar, eu já olho por aqui e vejo de uma maneira muito mais simples, né? Outros tipos de visualização. Eu tenho o mapa de calor, também é bastante utilizado o mapa de calor. E eu tenho essa outra opção aqui, eu vou mostrar em um outro aplicativo que também fica bem interessante. Bom, mostrar aqui um outro aplicativo, isso daqui foi desenvolvido para um aeroporto, são 130 mil passageiros aqui. A ideia principal desse aplicativo era o pessoal conseguir fazer uma análise de como está se comportando, só tirar esse, como está se comportando, como os passageiros estão se comportando dentro do aeroporto. Por quê? Porque aqui eu tenho as lojas dos aeroportos. Então, para você pensar, por exemplo, num shopping, vou comercializar uma loja do shopping. Eu tenho um supermercado, vou negociar uma gôndola. Eu tenho uma empresa, eu quero saber onde está meu maior movimento. Isso daqui é o tipo de solução que pode ajudar bastante. Então, qual que é a ideia? É você ativar este tipo de análise por tempo. Eu clico aqui, vou dar um play. Essa análise você começa a enxergar dentro do seu mapa como que está sendo como que o comportamento, né? Então aqui eu estou vendo o meu comportamento dentro das horas e dentro do meu mapa eu vou começar a ver análises. Lembrando que eu posso também trabalhar
com... Posso trabalhar com... Ele vai atualizando aqui, tá? Ele vai começar a trabalhar com camadas diferentes, né? E eu vou começar a validar esse tipo de informação. Vamos ver aqui. Passar para a próxima visualização. Aqui a ideia de tirar o filtro. Aqui a ideia também é enxergar quantidade de pessoas por local. Isso aqui é bacana, que a gente consegue definir onde estão passando, onde está passando a maior quantidade aí de pessoas. De onde estão indo as pessoas? Nesse caso do aeroporto, tá? É um caso real. Qual que foi a ideia deles? Como que eu vou saber onde está uma pessoa? Uma das primeiras coisas quando a gente entra no aeroporto acaba sendo fazer uma conexão na rede Wi-Fi deles, né? Então, quando a gente faz uma conexão, nesse caso, ele está pegando o MAC address da máquina e está fazendo análise em cima desse MAC address. Então, eu consigo verificar de onde, aonde eles estão, para onde eles estão indo. Aqui eu vou fazer uma seleção. Então, estou vendo aqui na área do meu terminal aqui como que está sendo o movimento. Outro tipo de análise que a gente pode fazer dentro de um aeroporto, uma informação importante, né? A gente tem aqui a gente consegue colocar uma planta, subir uma planta, né, do aeroporto. Então aqui a gente consegue, nesse caso aqui, todos os MAC addresses de todas as conexões e quantas interações teve cada um desses usuários. Passando para uma próxima visualização, esse daqui é uma análise da franquia da Taco Bell, comparando a Califórnia com Nova York. Qual foi a ideia deles? Né? Falar, eu quero saber quais são os meus concorrentes. Então, aqui eu tenho os principais concorrentes. Deixa eu maximizar para melhorar. Então, tem o Burger King, Coles, tem o Jack, tem o McDonald's. Bom, eu estou vendo minha análise comparando, mas eu não quero analisar tudo. Eu quero pegar uma faixa aqui para analisar. Eu quero analisar a Califórnia. Então, clico aqui, vamos começar a analisar Califórnia. Bom, se eu quero montar uma franquia da Taco Bell, eu vou analisar meus concorrentes. Bom, estou analisando meus concorrentes, mas eu também tenho habilitado aqui uma análise de população. Não adianta também eu abrir uma loja onde eu não tenho ninguém. Eu posso selecionar onde eu tenho mais população. Bom, onde eu tenho mais população, quais são os meus principais concorrentes e quais as principais localizações? Então, tenho aqui na região de Los Angeles, tenho aqui na região de Sacramento. Eu falo assim, mas eu quero montar minha franquia na região de Los Angeles. Legal, vamos pegar aqui, vamos analisar então esta área. Na região de Los Angeles, um dos maiores concorrentes acaba sendo o McDonald's, mas eu tenho o Jack e tenho o Burger King. Aqui eu vou começar a entrar em detalhe do detalhe. Quero saber, bom, vou montar em regiões onde eu tenho muitos restaurantes ou tenho poucos restaurantes. Eu vou pegar numa região então que eu não tenho tantos, vou pegar fazer uma análise onde eu não tenho tantos restaurantes. Legal, estou começando a enxergar algumas soluções bem bacanas aqui. Por exemplo, esta região aqui, eu tenho uma população aqui de 62 mil pessoas e não estou vendo restaurante nenhum. Aqui que eu tenho populações com 44, 53 até 84 mil, essa região está bem, a competição
vai ser bem ruim para o meu lado. Então, eu, como sugestão, eu viria para esta região, ou aqui, por exemplo, nessas posições, onde a minha concorrência vai ser praticamente zero. Então, essa também é uma das ideias bacanas do ClickSense. A gente consegue enxergar, mesma coisa, de uma forma simples, onde eu consigo ter insights, onde eu vou conseguir abrir uma loja sem correr tanto risco, ou seja, minimizando meus riscos. Se eu fosse olhar todas essas informações só em formato de gráfico, para mim não ia conseguir tomar resolução, não ia conseguir gerar nenhum tipo de análise mais detalhada. Olhando no mapa, fica muito mais fácil para a gente. E aqui um último exemplo, usando aqui uma análise do furacão Irma, que teve nos Estados Unidos, ali em México. A ideia do furacão é que eu consigo pegar informações, né, da NOAA, da parte de clima e tempo. Então, eu vou ver qual é a classificação do furacão, qual que é o percentual aqui, percentual de destruição. Eu posso selecionar, então eu quero saber quais são as áreas mais afetadas aqui pelo furacão. Se eu olho essas áreas mais afetadas, opa, olho aqui, já estou vendo que está pegando um pedaço da Flórida. Vamos começar a analisar um pouco mais disso. Então, eu tenho população na zona aí de perigo. De quanto é a minha população? 10 milhões de pessoas. Onde estão? Como está dividido? Poxa, está dividido desta forma, ou seja, tem 80% aqui de pessoas que podem, 5 milhões de pessoas, né? Pode ter um problema muito grave na hora que chegar esse furacão. Tem aqui nas Ilhas Britânicas também. Tá, fazendo isso daqui, existem hospitais nessa zona de perigo? Putz, existem, ó, 97 hospitais. Então, vamos pensar o seguinte, se eu tiver um problema nessa área, eu tenho 97 hospitais, primeiro, que podem atender e segundo, que vão ser afetados. Então, é um perigo muito grande, né? Se eu for analisar os, os hospitais, eu tenho aqui toda minha análise de todos os hospitais, o tipo de hospital, certo? Então, eu vou pegar aqui a parte de clínica de reabilitação, a parte de saúde, psiquiatria, hospitais com criança, né, infantis. Tenho 5 hospitais infantis que vão ser afetados. Bom, tendo essa informação, o que eu posso resolver como um dirigente? O que nós vamos fazer com esses hospitais? Primeiro, uma das ideias é remanejar as pessoas aqui para outros lugares. Então, o Geoanalytics acaba dando suporte com relação à informação da tomada de decisão. Como eu falei, acaba sendo muito mais simples a gente tomar decisão olhando isso daqui, né? Aqui, eu estou pegando de 70 a 80, mas se eu pegar aqui outras áreas também, vou tirar aqui, vou começar a analisar outras áreas. Olha só, são vários hospitais, 92 hospitais nessa outra área que também correm um sério risco. Então, se eu tenho essa informação na mão, eu vou conseguir tomar uma decisão muito mais assertiva. Voltando aqui para a nossa apresentação. Então, os diferenciais grandes aí para resumir. A análise em multicamadas, ou seja, consigo analisar em vários pontos, né? De uma mesma forma, de vários ângulos diferentes. Integrada com ferramenta de BI, ou seja, eu não estou vendo só o mapa, tudo que eu estou filtrando no mapa, ele está integrado com o meu ClickSense. Integrado com GPS, e não é um GPS caseiro, né? O TomTom, que todo mundo conhece. Utilização de fórmulas para análise de pontos. Então, eu posso também trabalhar com áreas de intersecção. Eu quero saber, em pontos de intersecção, quando eu crio um polígono, quais são os meus clientes? Ou seja, esse cliente poderia ser atendido tanto por um CD quanto pelo outro.
Então, eu consigo criar fórmulas nessas áreas. A criação de mapa é feita de uma maneira bem simples, né? A parte de drag and drop. Eu utilizo tudo isso daí via browser, ou seja, não preciso baixar aplicativo, fazer puxadinho para o negócio funcionar. Utilização, visualização e navegação, ele pode ser feito, né, em dispositivos móveis, notebook, celular e tablet, ou seja, ele também é responsivo como o ClickSense. Então não preciso criar vários aplicativos diferentes, programações diferentes. Não, se abrir no celular ele funciona. As seleções diárias utilizando linhas, né, para seleção, não somente quadrantes, que foi o caso do laço, que eu consigo selecionar. Consigo fazer drill down dentro do mapa, ou seja, eu tenho uma informação, se eu clicar eu posso fazer o drill e começar a quebrar. Quando eu falei aquele, parece um enxame de abelha, um enxame não, um ninho de abelha lá, aquilo lá eu posso clicar em um dos quadradinhos, ele pode fazer drill dentro daquele mapa. Consigo fazer o zoom dentro dos mapas, então consigo visualizar de uma forma bem mais fácil, né? Análise de rota, consigo fazer a parte de análise de rota, consigo trabalhar com conexões de mercado, suporta símbolos, então eu não preciso também ficar preocupado, de repente eu preciso colocar, por exemplo, bandeiras, por exemplo, posso trabalhar com símbolos. Capacidade de ligar e desligar as camadas, que é o que é feito hoje, quando a gente eu vou ligando e desligando, né, as camadas para melhorar a visualização, para não virar uma bagunça na hora de olhar, vou enxergar aquela camada específica que eu quero, ou aquelas camadas específicas que me trazem uma informação relevante. E a parte de visualizações animadas, ou seja, no trabalho na linha do tempo. Então agora sim dá para ver a diferença aí do poder do geoanálise, né? Então dá para ficar bem claro qual a diferença entre visualização da localização e análise da localização baseada em dados. Bom, pessoal, gostaria de agradecer. O próximo episódio é o QAP. E muito obrigado, ficamos à disposição. Tem toda a parte de contatos com a Nórdica e toda a parte de contatos, tanto dos parceiros quanto dos novos clientes. Ok, obrigado e um bom dia para todos.